Tudo aconteceu muito rápido. Aqueles dias, semanas e meses em 1963 corriam céleres como um vento que prenunciava uma forte tempestade. Uma tempestade revolucionária sobre o Brasil. Eu poderia tê-la visto, mas como eu ia dizendo, tudo aconteceu muito rápido. Foi no começo de tarde, em agosto de 1963, bem na frente da delegacia sindical do distrito de Ferreiros, em Itambé, Pernambuco. Eu acabava de discursar em mais um comício. Desde que chegara a Itambé e conseguira me integrar ao sindicato rural, as greves se multiplicaram. A exploração secular sofrida pelos trabalhadores rurais estava cada vez mais sendo questionada. A força adormecida dos camponeses finalmente explodia numa crescente onda de organização sindical que se espalhava pelo campo nordestino e brasileiro. Éramos parte desse processo e nós, os trotskistas, seríamos sua vanguarda. Naquele 8 de agosto de 1963, 3 engenhos estavam paralisados pela greve organizada pelos conselhos de camponeses. Em todos eles, a principal reivindicação era o pagamento do 13º salário atrasado desde dezembro de 1962. Mas, como eu ia dizendo, o comício tinha acabado. A multidão de trabalhadores rurais e seus familiares estavam se dispersando. Eu estava conversando com alguns companheiros, falando de meu desejo de que quando vencêssemos mais esta greve, eu pudesse sair um pouco da região e viajar para São Paulo para rever minha família. Foi quando o mensageiro chegou apressado e nervoso. Ele dizia vir da parte de José Borba, proprietário do Engenho Oriente, o mais reacionário latifundiário da região. Segundo o portador da embaixada, o velho Borba iria pagar o 10º na sede do engenho na presença de um funcionário do Ministério do Trabalho. Aí eu desconfiei. Aquilo estava muito esquisito. O Oriente era o que mais explorava os seus trabalhadores de todos os engenhos. Seu Borba dizia, para quem quisesse ouvir, que o ano só tinha 12 meses e dessa forma não ia pagar de jeito nenhum o 13º. Como ele tinha mudado de ideia tão rápido, não tive muito tempo para pensar. Ao ouvirem que o Oriente ia pagar o 10º, a massa camponesa delirou. Começaram a cantar e alguns choraram de alegria. Se o Oriente havia se dobrado à força da greve, os outros logo cederiam. Me abraçaram e insistiram para irmos logo para lá. Eu não podia voltar atrás e abandonar meus companheiros. Falei para o mensageiro, que estava saindo sorrateiramente, que ele iria comigo. E fiquei bem ao seu lado, ombro a ombro, rodeado de companheiros mais próximos. E fomos a mais uma caminhada que eu temia que fosse a última. Desde minha prisão em julho pela polícia de Arraiz, que as ameaças dos latifundiários aumentaram. Eu estava sendo caçado. Dormia no meio dos canaviais ou nas casas de farinha, pois se os capangas dos latifundiários soubessem que eu estava numa casa de morador da região, lá mesmo eu seria assassinado. A minha segurança só podia ser uma: a força da massa camponesa. Eles não ousariam fazer o que prometiam na frente de centenas de pessoas. À medida que saíamos da cidade e entrávamos pela sinuosa estrada de terra batida, mais e mais companheiros engrossavam a caminhada. À medida que a caminhada seguia no burburinho das falas e das risadas, na poeira da estrada, no vai e vem das canas dançando sob os ventos de agosto, eu viajava no tempo e no espaço também. E via e ouvia, como no redemoinho de imagens e sons, minha vida, breve, mas intensa vida. Via meus pais, seu Sebastião e Dona Florença, nas lidas da vida. Papai com o comércio de queijos e a gráfica e a paixão pelo comunismo. Minha mãe comigo e meus irmãos. Herdara do velho a repulsa às injustiças e o desejo de igualdade social. Mas as coisas foram mudando quando ele passou de proletário para patrão. Eu o amava. Mas na gráfica, a justiça não existia. Devíamos repartir os lucros. Fizemos uma greve. Eu fui demitido e expulso de casa.
Mas eu aprendera tudo isso com meu pai. Minha mãe sofreu muito. Meus irmãos também. Principalmente a Lélia e o Edson, que eram muito próximos a mim. Ganhei o mundo, rompi com o PCB, conheci e abracei o trotskismo. Fundamos o Sindicato dos Gráficos de Mogi das Cruzes, onde fui metalúrgico da Mineração Geral do Brasil. Organizei piquetes nas portas das fábricas. Fui preso várias vezes. Viajei para a Argentina para trabalhar para a seção da minha 4ª Internacional nas eleições provinciais. Pichei muros portenhos em Portunhol, nos bairros obreiros de Buenos Aires. Fui para um grande encontro de trabalhadores rurais e camponeses em Belo Horizonte, em fins de 1961, onde conheci Chico Julião, Joel Câmara e tantos outros. Lá foi decidida a minha ida para Pernambuco para atuar no campo. Recife. Veneza brasileira, cidade revolucionária. Idas e vindas entre Recife e També. Idas e vindas com fome, sem dinheiro, mas com o coração repleto de sonhos. Pichações contra a intervenção imperialista contra Cuba. De novo, mais uma prisão na minha coleção. Cada vez mais Itambé do que Recife. Minha família? Só em esparsas cartas entregue em mãos. Muita saudade de todos. As caminhadas entre os engenhos, léguas sob um sol abrasante. Sede e fome saciadas pelos companheiros pobres nas posses, mas ricos na generosidade. Criamos os conselhos de camponeses, organizamos o movimento sindical na região. Vencemos todas as greves. Os patrões tremiam de medo e ódio de classe. Os seus capangas não mais se escondiam. Agiam abertamente durante o dia e furtivamente durante a noite, tentando nos intimidar, mas sem sucesso. Tudo caminhava como sempre, até a prisão pela polícia de Arraiz. Foi em fins de julho, levado para a delegacia auxiliar em Recife, fui preso sem acusação formal, só para satisfazer os latifundiários. Acusado de infiltração pela polícia de Arraiz, neguei a vil infâmia, só revelando minha filiação partidária depois de 3 dias de tortura psicológica. Fui solto, mas as coisas pioraram. Ah, e como pioraram. Pistoleiros armados rodavam a região perguntando por mim. Capangas a cavalo irrompiam por entre qualquer grupo de camponeses que se formasse. Aguardava uma resposta da direção nacional do partido. Não abandonaria minha tarefa, custasse o que custasse. Só a massa camponesa compacta e corajosa poderia fazer frente a toda a violência do latifúndio assassino. Era ela que estava ao meu redor. Era ela, o ar que eu respirava. Era ela, a minha força e esperança. Era ela o meu elemento. Com ela cheguei à primeira porteira do Engenho Oriente. À frente dela, encarei o primeiro capanga, encostado na porteira com o fuzil, encostado na ponta da bota enlameada. E eu disse, eu quero ver o patrão. Ele disse, só entra um. A multidão ansiosa, tal qual uma criança faminta, movimentava-se qual uma onda prestes a arrebentar sobre os portões do inferno. Virei, abri os braços e disse, rapaz, eu quero é paz. Um som incomum naquela situação ecoou vinda da sede do engenho maldito. Trim, 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 trim. A dor, atravessando as costas e saindo pelo peito. O grito lancinante e derradeiro. A fuzilaria bestial e covarde. O tropel insano e desordenado da multidão apavorada. Quem eu sou neste último lampejo de consciência e vida? Eu sou Paulo Roberto Pinto, mas podem me chamar de Jeremias.